Muito bem-vindas, meninas, para mais um vídeo aqui no canal Clara Aires Saúde. Como eu tenho recebido mensagens pelo meu WhatsApp, no direct do Instagram, algumas mensagens no privado, inclusive ouvido algumas das minhas alunas, eu tenho visto uma recorrente queixa, um sentimento de tristeza, de angústia, um sentimento de fracasso ou de derrota. Mas com o que está relacionado tudo isso? Então, como a jornada da mulher herói, ela tem um estágio que trata especificamente disso, eu acho importante a gente ver que recursos essa jornada pode nos trazer para nós podermos lidar com esse sentimento de perda, esse sentimento angustiante quando nos vemos assim sem saída. Que momento é esse? Para a gente entender um pouquinho que estágio é esse, que é o estágio 7, a gente precisa compreender pelo que a mulher já passou. Porque para você conseguir se perceber no estágio 7, você tem que perceber que você passou por outros estágios que te trouxeram até aqui. E esse estágio vai te dar os elementos para você lidar com esse sentimento de dor, de tristeza, de perda. Bom, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo bastante da jornada da mulher herói, mas se você estiver chegando aqui agora no canal, então eu vou te convidar para você ir na minha playlist que eu tenho sobre a jornada da mulher herói, e nessa playlist lá eu falo bastante, você vai entender que percurso é esse. E você vai ter uma referência bem consistente de que fase a gente está falando. Eu vou dar uma pincelada aqui. Olha só, para a gente chegar no estágio 7, é preciso compreender que a mulher estava lá no seu mundo comum, no seu dia a dia, recebeu um chamado à aventura, que nós chamamos de chamado à aventura, mas na verdade houve um acontecimento significativo na vida dessa mulher que a fez aceitar um movimento de mudança, de transformação, de ação, rumo a superar algumas limitações que ela tem, algumas dificuldades, alguns problemas, que a leve para um propósito maior. Então, nesse momento, ela passou ali ela entrou no que a gente chama de mundo mágico, que é o passo dado, eu aceito fazer essa mudança na minha vida. E ela passa por várias experiências, encontra um mentor, passa por várias experiências em que ela é capaz de identificar os seus aliados, reconhecer os seus inimigos, passa por uma série de desafios que nós chamamos de testes, até que ela se coloca ali, à frente da caverna oculta. A gente chama de caverna oculta o passo que ela vai adentrar para o grande desafio que é o que vai realmente ser a conquista. A gente chama de desafio supremo, onde ela vai ali lidar com o seu maior inimigo. E então, no estágio 7, é o estágio que a gente está falando, aquele em que ela se aproxima da caverna oculta. Ela ainda não vai lidar com o seu desafio supremo. Ela está diante da caverna que separa ali todos os testes e os momentos que ela viveu até então para o desafio supremo. Esse é o estágio 7, é ali que ela está posicionada, é ali que a mulher está. Então, esse passo que antecede, a gente tem um autor que é o Christopher Vogler, eu falo bastante dele também aqui, né? Ele escreveu um livro que chama Jornada do Escritor, em que ele conta um pouco desses 12 estágios e ele vai falar sobre o estágio 7 o seguinte, aspas para o Vogler: os heróis podem sofrer reveses desanimadores nesse estágio, quando se aproximam do objetivo supremo. Essas reviravoltas da sorte são chamadas de complicações dramáticas. Elas podem parecer dilacerantes, mas são mais um teste da determinação de seguir adiante. Também permitem que se reúnam os pedaços espalhados para serem reconstruídos de uma forma mais eficaz, que permita a eles percorrerem esse terreno estranho e hostil. Bom,
Traduzindo, o que o Vogler está falando? Que muitas vezes nós estamos aí na nossa jornada, na busca de uma grande realização, de uma transformação, de uma superação. Tantas coisas acontecem, né? Se você for olhar aí para a tua jornada pessoal ou coletiva, tantas coisas aconteceram, tantas situações. Você já tem claro ali os aliados e os inimigos, você já enfrentou vários desafios, vários combates, né? Mas você se vê diante de uma situação muito difícil e que você identifica como se num momento assim, nossa, acho que agora eu realmente perdi, acho que agora eu não tenho mais forças, eu não tenho mais estrutura para continuar. Então é o revés de que o Vogler fala, que acontece essa situação, esse acontecimento dramático. Nesse momento, vale um alerta aqui, meninas, porque é muito comum nós apagarmos a chama do arquétipo da mulher-herói e acender a chama da vítima, que é quando eu jogo a toalha. Mas a verdade é que, como Vogler diz, esse é mais um teste decisivo para que você possa identificar e reconhecer as suas forças e realmente encarar um desafio supremo. Então é importante nós entendermos em que lugar nós estamos na jornada, porque se estamos aqui, quando chegamos no limiar do desafio supremo, quando nós estamos às portas dessa caverna oculta, a jornada nos mostra, o estágio 7 nos mostra que é momento de silenciar, é um momento de recolhimento, porque nós vamos entrar em contato com a nossa força espiritual. Eu estava assistindo por esses dias uma live do professor Guilherme Freire, muito boa, assistam se puderem, em que ele faz uma analogia sensacional com a saga de Star Wars. A gente sabe ali que no Star Wars, no primeiro, tem vários filmes, eu estou falando da trilogia. Você tem o primeiro filme da trilogia, em que a Aliança Rebelde confronta o Império Intergaláctico e vence. Mas no filme número 2, existe, tanto que ele chama o Império Contra-Ataca, existe o contra-ataque desse Império do Mal, do Império Intergaláctico. Nesse momento, a intenção do Luke Skywalker é de ir para a luta. Eu tenho que lutar, eu tenho que defender os meus amigos, eu tenho que defender a minha causa, enfim. Mas ele é chamado, apartado da luta e chamado para se recolher. Por quê? Porque ele precisa passar por um treinamento espiritual, um treinamento que é o que de fato pode fortalecê-lo para a batalha. E é por isso que ele vai ao encontro do Mestre Yoda, né, que ficou tão famoso, Mestre Yoda, e é ele que vai preparar o Luke para essa batalha. O que acontece? Aqui para nós mulheres da jornada da mulher-herói, o nosso ânimos, ele nos chama para ação. Só um parênteses, eu vou trazer aqui o conceito de ânimos, eu vou deixar aqui em cima um link, porque eu tenho um vídeo que eu explico um pouco o ânimos, o ânima, que é essa energia masculina que habita toda mulher, o ânimos, né? Porque são conceitos que, se eu continuar explicando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar um link para você poder ter acesso à explicação desses conceitos. Mas o que quer dizer? Nosso ânimos, ele quer ir para ação, mas nós temos uma sabedoria interna, uma sabedoria feminina que diz que não é o momento, que sabe que é preciso silenciar, é preciso se recolher na solidão para que nós possamos encontrar um diálogo com o sagrado. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando que quando nós chegamos nesse ponto da jornada feminina, existem duas situações. Ou você vai para aquele lugar da vítima e que desiste, perdi, joga a toalha, não tem mais jeito, cai numa angústia, numa tristeza, num sentimento de depressão.
Ou você vai para aquele outro lugar do impulso, em que você se precipita para uma ação sem estar preparada, sem perceber a força do teu oponente, do teu inimigo, que pode muitas vezes ser interno, viu, meninas? Eu sempre lembro isso. Ele nem sempre é externo, é interno, muitas vezes. Mas você, por ansiedade, por impaciência ou por falta de prudência, você acaba indo para a ação sem passar para esse estágio, completar esse estágio interno de contato com a sua força espiritual. Tanto é assim que no segundo filme, o Luke Skywalker ele acaba abandonando seu treinamento espiritual porque ele acha que ele precisa voltar e defender os seus amigos, né? Nessa urgência ele volta, mas como ele não terminou o seu treinamento espiritual, ele acaba perdendo a batalha para o Império. Então é um alerta, né? É um alerta de que nós precisamos vivenciar cada estágio plenamente. Eu sempre falo, né, que o incrível da jornada da mulher herói é que ela realmente traz esse mapa para a nossa jornada. Ela vai nos dando as orientações de como lidarmos com os diferentes estágios da nossa jornada. Então, é importante voltarmos para essa trilha para encontrarmos nossa paz, nosso equilíbrio interior, a nossa paz interior. E isso exige assim uma certa humildade, né? O não agir exige de nós a humildade. O Vogler ele vai falar mais uma coisa sobre esse estágio, que é bom que os heróis se dirijam ao acontecimento principal equilibrados, com a confiança temperada pela humildade e pela consciência do perigo. Alertas importantes para quem está vivendo essa situação. O I Ching, ele fala um pouco também sobre isso, né? O I Ching, ele é um texto clássico chinês que tem cerca de 5.000 anos e vale um alerta aqui, muita gente acha que o I Ching é ali um livro de previsão do futuro, né? Um livro de adivinhações e não é isso, né? Na verdade, ele é um texto de conselhos sobre como conduzir com sabedoria a sua caminhada. E esse livro ele vai dar um conselho muito importante, né? Que existe um momento de agir de maneira correta, de fazê-lo. Mas também existe um momento de não fazer nada. Então, o que o I Ching vai dizer? Que praticar a não ação é aceitar as circunstâncias como são quando nós não podemos mudá-la. Mas a não ação não significa uma paralisação, uma preguiça ou escolher o comodismo, mas é a disposição de confiarmos em Deus, de entregar com fé em Deus, sabendo que existe um momento em que nós nos humildamos e nos recolhemos ao silêncio para que realmente tudo caminhe no seu tempo, para que eu recolha através dessa força espiritual a energia capaz de eu dar o próximo passo. Então o recolhimento ele é fundamental para fortalecer em nós as nossas virtudes, a nossa ligação com o que há de mais elevado, de mais sagrado, com o universo espiritual, capaz de nos preparar para o desafio supremo. Então, se você está vivendo um drama pessoal ou um drama coletivo que faz você se sentir sem essa força, muito sem esperança, com sentimento de derrota, de não dou conta, com o sentimento de que eu perdi a batalha, de que agora eu sou uma vítima de mim mesma ou de algum aspecto externo, é um momento, a jornada nos mostra que é o momento de fazer um retiro, é o momento de você meditar, de você fazer oração, é o momento de você silenciar, de você se recolher.
Existem muitos retiros por aí. Se você tiver oportunidade, faça um retiro. Se você tiver oportunidade, faça aquela caminhada silenciosa. Eu até quero colocar aqui uma hora dessas no canal, falar um pouquinho sobre a meditação, a caminhada meditativa, né? Que é uma meditação que você faz durante uma caminhada, são exercícios de meditação. Inácio de Loyola traz essa meditação ativa, né? Mas também a oração, o recolhimento, o silêncio no teu dia a dia, encontrar espaços para o sagrado, encontrar espaços para essa entrega a Deus. É só quando você completa esse mergulho interno em harmonia com o divino é que você vai estar fortalecida pelo sagrado, com o espírito pacificado, com o seu treinamento completo. É só então que você vai estar pronta para pôr o pé dentro da caverna oculta e lidar com o seu desafio supremo, com a provação suprema de que nos fala a jornada da mulher herói. Então, a orientação que nos dá esse estágio é justamente a de acalmar o seu coração, confiar no poder superior e fazer essa entrega, esse momento de silêncio e esse momento de completar o nosso treinamento espiritual, o nosso momento de aprofundamento espiritual. Faça isso, acalme seu coração, acredite que tudo tem o seu tempo, o seu momento, e você não perdeu a sua batalha, né? Você ainda está na jornada, é só um aspecto da jornada. E daí talvez você me pergunte, claro, mas como é que eu sei que eu estou neste ponto da jornada? Você vai ter que observar. Então eu te recomendo que você reveja ali os passos que eu já trouxe para vocês aqui, os passos da jornada, do estágio 1 ao estágio 6, você vai entender. E às vezes você percebe assim, que existe um aspecto teu da tua vida que você está ainda no estágio 1 da jornada, mas que em outro aspecto você está no estágio 3, ou que em outro você está no estágio 6, 7, exatamente nesse estágio aqui, que é a aproximação da caverna oculta. Para isso você tem que olhar para a sua vida, entender os diferentes aspectos da sua vida. Eu falo muito disso em vídeos sobre autoconhecimento, sobre a jornada da mulher herói. Se você olhar essa playlist que eu vou deixar no final do vídeo, você vai conseguir perceber. Mas qualquer coisa, me conta aqui nos comentários que fase que você está, para ver se você tem dúvidas, eu te ajudo aí a localizar que fase do estágio você está. Entre em contato, escreve, e vou te convidar, logicamente, para, se você não estiver ainda seguindo aqui o meu canal, segue, ativa o sininho, porque você vai receber notificação quando eu publicar novos vídeos. Compartilha com outras mulheres, outras pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo. E comenta aqui o que você quiser, se está gostando, se não, como você está sentindo. Esse é seu momento na jornada da mulher herói. E não esqueça, debaixo de cada vídeo eu deixo sempre um descritivo. O YouTube mudou há um tempinho atrás. Clica no mais, né? No saber mais, que você ali clica, vai aparecer todo um conteúdo onde eu deixo links para você poder baixar e-books gratuitos, guias, orientações, tudo gratuito para você seguir essa jornada da mulher herói com muito mais ferramentas e conseguir realmente encontrar o seu lugar de autoestima, de realização, de propósito, né? Encontrar o seu sentido de vida, a sua paz interior, o seu sentimento de plenitude. Então, apesar das angústias, das tristezas, das derrotas, das dificuldades que a jornada apresenta, confie em você, confie nessa entrega a Deus, confie nesse momento de silêncio e de interiorização, porque Ele pode te fortalecer. Na verdade, é Ele que te fortalece
para seguir viagem nessa jornada que estamos aqui juntas, nessa grande rede de mulheres heróis, tá certo? Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!